Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Holden Queiroz. Como funciona a fiscalização das contas do governo do Estado e das prefeituras municipais? Qual o papel do Tribunal de Contas na prevenção de desvios administrativos? Vamos falar sobre a participação da sociedade na busca por mais transparência. Ainda, os planos da nova gestão para os próximos 2 anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Holden Botelho de Queiroz é graduado, especialista, mestre e doutor em Direito. O convidado é servidor público desde a década dos anos 1990. O entrevistado já trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado, Justiça Federal, Advocacia Geral da União e Procuradoria da Fazenda Nacional. O convidado é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado desde 2012, ocupando a vaga destinada ao Ministério Público Especial junto ao TCE. Ele foi corregedor e vice-presidente da Corte. No último dia 8, Holden Queiroz foi empossado presidente do TCE para o biênio 2024-2025. E é com o presidente do TCE, Holden Queiroz, que converso no programa de hoje. Presidente, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Eu que agradeço o convite. É uma felicidade para mim estar aqui podendo compartilhar os nossos planos e o trabalho do tribunal. E eu particularmente, presidente, gosto de reforçar o convite de autoridades que lidam diretamente com a coisa pública, porque nós da imprensa, a gente até conta aquela piada, né, de que a imprensa é a palmatória do mundo, né? Portanto, é importante um momento desses, porque a gente faz uma contrapartida, a gente convida pessoas de uma função estratégica, como é a função e as atribuições do Tribunal de Contas, para aqui falar um pouco da atividade, como é que funciona, como que a sociedade pode ajudar. Portanto, a gente, se de um lado cobra, do outro a gente abre esse espaço para essa conversa. Portanto, fica aqui esse registro em nome do grupo, né, da importância do Tribunal de Contas. A propósito de TCE no Ceará, para os não iniciados, explique, por gentileza, presidente, o que é e para que existe o Tribunal de Contas com a estrutura que a gente vai aqui descrever ao longo do programa. O que é para quem passa ali na calçada ali da Sena Madureira, né, ali no centro da cidade, tem um prédio vistoso. O que é aquilo e para que serve o TCE? Bom, o Tribunal de Contas, como o próprio nome diz, é um tribunal. Nem em todo canto do mundo há um modelo de tribunais, né? Em alguns locais é apenas uma controladoria, por exemplo, como é a CGE. Qual é a vantagem de ser um tribunal? É a independência dos seus membros. O tribunal tem autonomia orçamentária, financeira e administrativa, portanto, ele não está atrelado ao governador de plantão, ao governante de plantão. Isso em todos os âmbitos, Tribunal de Contas da União, dos estados. Eles são independentes. Os seus membros, os conselheiros, eles têm várias garantias semelhantes às dos juízes, às dos desembargadores. No caso do Tribunal de Contas da União, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, isso tudo permite que o tribunal haja com independência na fiscalização dos gastos públicos. Entendi. É um órgão autônomo. Isso aí reforça... É muito difícil quem está fiscalizando está dependendo, ali, está debaixo, sob a direção do próprio fiscalizado. Exato. Isso não ocorre com o tribunal. Por isso que esse modelo brasileiro é o mesmo que prevalece na Europa, também é um modelo que é o mais usual no mundo inteiro. Então, a entrega do resultado, a fiscalização, o senhor reputa como de melhor qualidade por conta dessa característica? Essa característica, ela resguarda demais a independência do órgão. Então, o tribunal ele tem a segurança de, no município, até mesmo no estado, e no caso do Tribunal de Contas da União, no governo federal,
realizar sua fiscalização porque ele tem o seu orçamento próprio, ele tem sua administração, então isso reforça a independência, que é isso que se espera de um órgão fiscalizador, que ele seja autônomo, independente e altivo. É claro que há sempre o respeito entre os órgãos, é um princípio constitucional, a harmonia entre os poderes, Sim. e o Tribunal de Contas, dentro do respeito institucional, ele age com independência e com a firmeza necessária. Entendi. Depois que o Tribunal de Contas dos municípios, que era direcionado para as prefeituras, foi extinto, o Tribunal de Contas do Estado absorveu as funções também, não só de fiscalizar as contas estaduais como municipais. Sim. A gente ficou naquela expectativa de que houvesse ali uma sobrecarga, né? Só que alguns anos depois, como é que está esse ajuste aí do volume de fiscalização? Olha, Arivaldo, eu confesso que no momento da extinção, eu estava lá no meio do olho do furacão, né? A gente fica um pouco, é um desafio, né? A gente fica um pouco assustado com o desafio. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, eu vejo que foi uma questão, assim, é claro que era um órgão irmão, o Tribunal de Contas do Município realizava o seu trabalho, mas hoje em dia eu vejo até que, assim, ficar canalizado tudo no órgão só é uma questão interessante. Agora, respeitando, claro, os locais onde ainda temos alguns estados onde tem TCA e TCM. Uns 3 ou 4. 3 ou 4, né? Bahia, Goiás e Pará. Cada local tem as suas características. Mas eu vejo que o tribunal soube lidar, o Tribunal de Contas do Estado soube lidar muito bem com esse desafio. A transição foi mais ou menos tranquila. A transição foi tranquila. Houve o aporte de todos os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios vieram para o Tribunal de Contas do Estado, então a gente não teve perda de eficiência, de número de servidores, foi tudo mantido. E as fiscalizações continuaram de forma escorreita, continuaram ocorrendo. E para a gente foi um grande aprendizado, é como diz até o presidente da época, né, dessa junção conselheiro Adilberto, era uma onda, a onda está vindo, não adianta a gente reclamar da onda que a gente vai levar um caldo. Vamos pegar uma prancha e vamos surfar nessa onda. Exatamente. E conseguimos, eu acho que entregar um bom serviço à sociedade. Muito bem. A gente tem, grosso modo, assim, bem superficialmente, 2 tipos de prestação de conta, né? As de governo e as de gestão, é isso? Sim. Explique, por favor, a diferença entre uma e outra. Ótimo. É uma boa pergunta porque sempre as pessoas confundem um pouco. Bom, conta de gestão é aquela conta, primeiro que todos os gestores prestam contas anualmente ao tribunal. Então, encerra o ano, dezembro, por exemplo, dezembro de 2023, encerrou o exercício, 31 de dezembro, encerra o exercício financeiro, e eles têm até... Em cima do orçamento do ano, né? Em cima do orçamento do ano, e eles prestam contas ao tribunal no ano seguinte. Isso. Né? E o tribunal tem até um ano de preferência para analisar essas contas. A gente tem tentado manter e atingir esse prazo. As contas de gestão são aquelas contas do dia a dia. É a licitação, é a compra, é a contratação de pessoas, é a realização de contratos, é a construção de obras, é o dia a dia da administração. Nesse caso, o tribunal julga de fato os gestores, ele exerce um julgamento. Ali o tribunal é o juiz deles. Julga a conta regular, irregular ou regular com ressalvas. Com as sanções, multas, às vezes se tiver até algum tipo de desvio. Recomendações. Se tiver algum tipo de desvio de recurso público, aplica o débito, que vai ser cobrado judicialmente. Então, nessa conta o tribunal age como realmente a corte que julga aquelas contas. Quando vamos para as contas de governo, é uma análise mais macro. Eu diria, para usar até um termo que está bem em voga, nas contas de governo se analisa a sustentabilidade do governo. Sustentabilidade em todos os aspectos, financeiro, econômico. Então, você analisa se as finanças estão sendo conduzidas de modo responsável, se aquilo é sustentável ao longo do tempo. Ou seja, se o Estado não está se endividando, Estado e municípios não estão se endividando além do ente público, né? Do ente público, não estão se endividando além do exigido, do recomendado pela legislação, se não estão ultrapassando o teto da contratação de servidores públicos, se não estão aumentando demais o gasto com o pessoal, se estão aplicando os mínimos de recursos em educação e saúde. Então, é uma análise para ver se aquele ente, o chefe do executivo, tanto o presidente da República, o governador do Estado e o prefeito, no nosso caso, governadores e prefeitos, a gente analisa, se eles estão sendo responsáveis na condução de uma economia e das finanças de forma sustentável. Entendi. E aí o tribunal não realiza um julgamento. Nesse caso, o tribunal dá um parecer técnico e o julgamento se dá pelo Legislativo. No caso do governo do Estado, pela Assembleia, e no caso dos prefeitos, pela Câmara, respectiva Câmara Municipal. Então, o tribunal dá um parecer técnico recomendando
o tipo de julgamento que deverá ser feito por essas esferas. Mas a decisão final é do plenário das respectivas casas, né? Exatamente. Pode, inclusive, reverter... Pode reverter. Aí entra um aspecto mais político. Eu não diria que a decisão da Assembleia é só política, mas prepondera o aspecto político aí. E a decisão do tribunal é uma decisão técnica. Ele dá um parecer técnico sobre aquilo e aí o legislativo vai fazer o seu juízo. Entendi. Presidente, de 2 em 2 anos nós temos eleições, né? Ora para o governo do estado, ora para prefeito, vereadores, etc. É possível a gente vislumbrar que na linha do tempo ali estabelecida pelo Tribunal de Contas haja algum tipo de oscilação de alguma forma que chama a atenção em períodos eleitorais, em que o orçamento é mais direcionado, porque você está vivendo um clima político diferenciado. E aqui não estou fazendo acepção se é prefeito, se é governador, se é presidente, mas fica sempre ali latente, inclusive a própria imprensa às vezes noticia, né, de que, olha, porque ano eleitoral o prefeito está assim, assim, porque ano eleitoral o governador assim, assado. Do ponto de vista mais frio ali, os números que aparecem na tela lá do tribunal, isso tem coerência? Existe algum tipo de diferenciação em anos eleitorais? Olha, essa realidade de eleições municipais é algo que realmente a imprensa tem perguntado bastante. É bem interessante a preocupação, que é uma preocupação da população, né? Claro. De que não haja uma quebra da isonomia do pleito eleitoral, porque o prefeito está gastando ali para poder se eleger o sucessor, se reeleger. É a primeira vez, se eu não me engano, que a gente, no Tribunal de Contas, depois que assumiu os municípios, vamos poder cair em campo numa eleição municipal. Houve, em 2020, o Conselho Valdomiro estava à frente do tribunal, mas também foi o auge da pandemia. Então, o próprio Tribunal de Contas, as equipes não podiam sair para fazer a fiscalização. Então, essa é a primeira vez que nós vamos, de fato, exercer esse tipo de fiscalização. Qual é a preocupação? Primeiro, nós temos que reforçar no gestor, de uma forma geral, e na sociedade, que os critérios do tribunal para realizar suas fiscalizações são técnicos e objetivos. Então, nós temos matrizes de risco e materialidade tecnicamente elaboradas, com base nas quais nós vamos disparar nossas fiscalizações. Então, não deve haver pecha de... e é isso que o tribunal tem que garantir, não haverá pecha de vou no município A ou B para favorecer esse ou aquele, ou atrapalhar Aí como é que faz? Se é algo que chama a atenção, é sorteio, como é? Então existe elaborado, nós temos um plano de auditoria anual, que ele fecha em março agora. Então, em março tem uma janela, estamos agora na continuidade do plano do ano anterior, e nós temos até março para fazer o plano para este ano, para que vai durar até março do próximo ano. E é aí que nós, nessas análises, são feitas com base não só em sorteio, são com base em critérios de materialidade, orçamento, risco, tem todos os critérios lá. Nós temos uma resolução específica tratando dos critérios objetivos para que isso não cause nenhuma pecha sobre a isenção do tribunal nessa fiscalização. E aí, nós estamos agora com a equipe pensando em mecanismos de acompanhar melhor, justamente monitorar essa oscilação, que não é permitida pela lei. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que nos últimos 180 dias de mandato não pode haver atos de aumento de gastos visando tanto o pleito eleitoral como causar endividamento para o ano seguinte. Entendi. Então, o tribunal, estamos com a equipe reunida, e como é que a gente faz? Análise com ciência de dados, com tecnologia, que é um dos vetores que eu quero... Depois a gente pode ter oportunidade de falar sobre isso. A gente quer intensificar o uso da inteligência artificial, da ciência de dados, né, para fazer nossos monitoramentos. A gente tem como verificar se há uma oscilação nos gastos aí justamente nesse período. Mas também no aspecto preventivo, porque depois que o leite é derramado, é difícil, né? Sim. Esse é o grande desafio de estar... para isso que é importante usar a tecnologia a nosso favor. Entendi. A gente possa ter uma condição de monitorar os municípios de maneira que vejamos alguma oscilação indevida de gasto e agir com precisão específica naquele ponto. Entendi. Houve uma época na cobertura que o mês de janeiro dos anos em que os prefeitos assumiam era pauta certa a chamada Operação Desmonte, né? O Ministério Público, os tribunais
chegavam ali nos municípios e aquela situação caótica, né? Sim. Era uma pauta mais certeira do que preço de peixe na Semana Santa, né? Era algo assim que estava ali na agenda. De lá para cá, essa situação melhorou ou não? E qual o papel do tribunal para tentar minimizar esses prejuízos, presidente? Pois bem, quando a gente estava falando agora do antes da eleição, né? Isso. Como é que como é que controla os gastos antes da eleição para que não haja um gasto indevido com fins eleitorais? Isso. Essa questão da operações de desmonte do antigo TCM era um momento pós-eleição. Era ver se aquele se no caso o opositor vencendo, se havia uma janela negativa de oportunidade para o gestor atual sumir com documentos e causar um esvaziamento. Boicotar a gestão seguinte. Então era uma prática do TCM, essa fiscalização é muito importante. E no Tribunal de Contas do Estado, ela agora é chamada de transição responsável. Então a gente já atua preventivamente, não chega só em janeiro, a gente atua preventivamente para evitar esse tipo de desmonte. Entendi. Ou seja, que é um desmonte tanto burocrático como de continuação de serviço público, continuidade de serviço. Claro. Evitar que sumam documentos da própria contabilidade e evitar que o serviço seja descontinuado. Por exemplo, recolhimento de lixo, né? Evitar que o serviço seja descontinuado. Então, o foco do tribunal a agenda do tribunal pós-eleições é essa. Perfeitamente. Presidente, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. A gente daqui a pouco retoma, inclusive, sobre essa questão do uso da tecnologia, da inteligência artificial no trabalho do TCE. Mas antes, gostaria que o senhor deixasse aqui o endereço, o perfil institucional do tribunal nas redes sociais. Certo. Vou pedir para Kelly. @TCE Ceará. @TCE Ceará. Pronto. O Instagram. Legal. Não adianta me seguir porque eu não publico nada. Eu gosto disso, mas eu sou um pouco reticente com as redes sociais próprias, né? Então, por isso mas @TCE Ceará. Pronto, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com mais bate-papo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o nosso convidado de hoje do programa Política da TV Otimista, Holden Queiroz. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Holden Queiroz. Ele é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado e que também está na internet. Como é que faz para encontrar o Tribunal de Contas nas redes sociais? @TCE Ceará, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Muito bem. A propósito de rede social, presidente, a gente deixou o primeiro bloco dizendo que iremos falar justamente sobre tecnologia, né? As TIs, que hoje é IA ou AI, inteligência artificial, etc. Como que isso está sendo incorporado no acompanhamento, na prevenção de contas públicas? Bom, isso é algo que a gente tem que investir. Isso é um dos meus pilares da minha gestão, é investir fortemente em tecnologia da informação e uso de inteligência artificial em favor da fiscalização e também em favor da automatização dos nossos trabalhos, né? Então, nós temos sistemas já em colaboração com o Tribunal de Contas da União, sistema de análise de dados das licitações, é um robozinho chamado Alice, que faz esse cruzamento, você programa o robô para verificar alguns tipos de ocorrências e ele já faz um trabalho preventivo, já faz uma análise rápida e passa. E aí nós estamos montando uma equipe, justamente que precisa do humano, né? Para ler esses dados, fazer a crítica neles e disparar as fiscalizações ou até mesmo os comunicados para o gestor, porque às vezes é uma mudança no edital, o gestor já acolhe e já encerra por ali o problema. Entendi. Então, esse é um dos aspectos. Então, a inteligência artificial ser usada para esse cruzamento de dados, para fazer potencializar o trabalho do auditor e também para automatizar. E nós estamos investindo também com essa questão do ChatGPT, né? A gente está vendo se cria o ChatGPT do tribunal, de maneira que possa potencializar aquelas tarefas rotineiras do servidor, do analista, do auditor, do tribunal, para que ele possa ficar livre para ir a campo. Claro. Aquilo que pode ser automatizado, uma redação de algo mais simples, um relatório
que você coloca já os inputs do que foi encontrado e o relatório já dispara um texto, o auditor analisa, aprova e aquilo ali ganha-se tempo e com isso ele pode destinar esse tempo ganho para a atividade que só o humano pode fazer, que é ir a campo e, e colher as evidências, né, de alguma fraude ou desvio. Entendi. Numa imagem mais simplória, se eu tiver aqui, eu sou prefeito e alguém chega para fornecer algum material, um equipamento, né? Com aquele CNPJ, o tribunal consegue o quê de informação? Se já houve problemas em outras prefeituras, se ele tem um histórico ruim de prestação de contas, como é que é, assim, para a gente, na prática? Assim? Exatamente. Isso aí, então, envolve também outra questão que a gente quer cada vez mais fortalecer na gestão, que já vem sendo praticada no tribunal, que a gente quer fortalecer é a integração em rede com as outras instituições de controle, né? Você vê Receita Federal, Ministério Público, então, assim, até cartórios também de registro de imóveis e de empresas, de registro civil, de maneira que você pega um CNPJ e você analisa quem são os sócios ali, e aí vê se aquele sócio está sócio de alguma empresa, às vezes é um servidor, às vezes é um servidor da prefeitura que é sócio da empresa que ganha a licitação. E às vezes uma empresa recém-criada, capital social lá embaixo, com uma licitação grande. Com uma licitação grande. Então, assim, tudo isso é possível que a inteligência artificial mapeie e nossos técnicos chamem a atenção do técnico para ele fazer a análise. Às vezes, e aí é necessário, às vezes, o técnico ir lá e quando ele chega vai ver que a empresa não tem sede. Entendi. A sede é inexistente, ou não tem ninguém trabalhando, ou é dentro do próprio órgão público. Entendi. Isso acontece. Então, assim, é uma combinação dos trabalhos da coleta de dados, do tratamento desses dados pela inteligência artificial, combinado com o trabalho humano de fazer uma análise crítica disso, porque tem muito falso positivo também, né? Isso. E mapear com questão de risco para ver onde o fiscal vai e já chega com um míssil teleguiado, né? Ele já vai no ponto certo, já analisa e já vê, olha, a empresa não existe, é uma empresa fantasma, criada só para dar um exemplo, criada só para fraudar a licitação. Entendi. A propósito de fraude, o que está ali no topo da lista dos principais crimes? Contratação de um preço e entrega de mercadoria de baixa qualidade, superfaturamento, sumiço mesmo, a empresa não entrega. O que ainda está rendendo assim, para quem quer fraudar o orçamento público, presidente? Eu acho que existem três coisas que o tribunal pretende prevenir com isso, né? Primeiro evitar o superfaturamento, que se gaste mais, que é o clássico, né? Um preço que é o clássico, ainda está no topo, vamos dizer assim, né? É o preço X, você cobra 10% a mais, 20% a mais do preço que seria o preço de mercado. O senhor está sendo modesto, viu? Então, esse é o problema. O outro problema também, por mais que não tenha um preço acima, ferir a competitividade. Você privilegiar a pessoa que é do seu convívio, quer beneficiar alguém. Uma licitação mergulhada. Você beneficiar alguém com um contrato público, indevidamente. Que todos devem ter uns objetivos da lei, garantir a ampla concorrência para que todos possam ter acesso a fornecer para o Estado, para os municípios, fornecer para o ente público. Então, garantir a isonomia do processo licitatório. Também acontece muito. O tribunal é muito demandado pelos próprios licitantes, porque muitas vezes não está sendo garantida a isonomia da participação no certame público. Não necessariamente o preço fica mais alto, mas não foi garantida a isonomia e é um bem jurídico que o tribunal tem que preservar. E o outro é a qualidade do serviço. Você comprar o serviço, que não deixa de ser um superfaturamento também, né? Isso. Você comprar um produto né? X e você vende, e na hora da entrega é um produto com qualidade inferior, ou um serviço mal feito. Isso aí que a gente também tem que... O tribunal, também, acho que mais tarde a gente fala sobre isso, sobre os planos de gestão, a gente tem que atuar também, não só nessa esfera de fraudes e contabilidade, mas também na esfera da garantia da qualidade do serviço. Exatamente. Do serviço que chega ao cidadão, bem feito e bem realizado e que impacte positivamente na vida do cidadão. Você vai na planilha de um município, está lá uma frota de carro belíssima, com motoristas treinados, ambulâncias bonitas e cheirosas, e quando na prática é uma loucura, assim, colocando a vida do cidadão em risco também, né? O serviço mal realizado e às vezes por coisas simples, questões simples mesmo, de
Tem um exemplo até, seria engraçado se não fosse trágico, né? Foi dado faz muito tempo, talvez eu não me recorde exatamente dos detalhes, mas era como se fosse para combater desnutrição infantil, distribuiu-se uma mistura que só funcionava se fosse, você dá um kit com vários elementos da mistura, só funcionava se fosse com a mistura. Sim. Mas só que quem distribui, a auditoria do Tribunal da Bahia percebeu que não estava dando certo, não tinha impacto aquela política pública. Quando foram analisar, é porque quem distribuía o kit não explicava que tinha que ser misturado. Entendi. E a pessoa tomava os ingredientes separadamente, não causava nenhum efeito, não gerava o bem esperado. Quer dizer, às vezes são coisas simples. É verdade. Não é corrupção, né? É só a falta de um planejamento, a falta de uma execução correta. Muito bem. Presidente, recentemente houve uma decisão de um tribunal superior, eu diria, dando mais poderes aos tribunais de contas, até no limite condenar governadores, etc. Como que o tribunal aqui do Ceará recebeu, né, essa, digamos assim, essa novidade que de alguma forma pode até mexer com a rotina do próprio tribunal, né? Sim, essa questão da responsabilização do gestor, a jurisprudência fica muito cambiante, muda muito em relação a isso, né? Então, hora pode, outra hora não pode. O que acontece? Geralmente é a questão do governante, do chefe do executivo, que ordena uma despesa. Isso. Que realiza, coloca o nome dele lá no pagamento. Então, nesses casos, não se trata de conta de governo, porque a grande confusão é que, quando é o chefe do executivo, ele só faz prestação de contas de governo. Aquela conta mais geral que eu disse, que analisa mais os aspectos macro, né, de economia, finanças, e que não envolve a gestão diária. Mas aí, presidente, não é quando envolve uma gestão grande que precisa descentralizar. E aí cada secretário vai ter que assinar. Exato. Só que aí só que tem prefeitos que ele ordena a despesa. Ele mesmo passa o cheque, né? Ou então quando ele assina um convênio, que ele é o responsável, um convênio com a União ou com o Estado, e ele mesmo assina lá a operação do convênio. Sim. E aí houve uma confusão de que, não, mas isso é conta, como é chefe do executivo, é conta de governo, não é conta de gestão. Só que ele está na gestão, isso aqui é gestão. E aí o tribunal pode sim realizar... sendo conta de gestão. Em sendo conta de gestão, em sendo um ato de gestão, o tribunal pode fiscalizar e pode eventualmente punir. Acho que é esse o ponto que agora essa decisão reforça. Mas, de qualquer forma, quando o senhor fala que é uma decisão pendular, pode ser que posteriormente a interpretação seja revista? Bom... Assim, tem que haver a gente tem trabalhado por uma maior compreensão do judiciário em relação à atividade dos tribunais de contas, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo como uma evolução. Às vezes por uma própria falta de conhecimento acerca do trabalho do Tribunal de Contas, emite-se uma decisão que, por exemplo, evita que o tribunal aplique a multa para um gestor, para o prefeito, por exemplo, que assinou ali a despesa. Isso aí está sendo... Tendo visto o trabalho das nossas associações, eu acho que essa decisão vem como um reforço para essa possibilidade. Há uma evolução nesse sentido. Entendi. Positivo. Presidente, o Tribunal de Contas é composto por 7 integrantes enquanto conselheiros, né? Desses 7, 2, no caso do Ministério Público de Contas, que é a função que o senhor exercia, chegou via essa função, e também do auditor, que é no caso do ex-presidente Edilberto, né? Os demais, os 5, são ou políticos de carreira ou vieram de gestões. Que vieram de gestões foram a conselheira Soraya, né? E o conselheiro Alexandre Figueiredo, que também foi deputado. Enfim, todos os 5 são indicações mais ou menos políticas, né? Qual foi o ganho de o TCE do Ceará, no caso, teve em ter assentos oriundos, né, cujos ocupantes são oriundos da Auditoria e do Ministério Público de Contas? Bom, primeiro, é bom falar sobre esse modelo dos tribunais de contas de uma forma que eu diria eclética, com membros oriundos do parlamento e membros oriundos de indicações do executivo, mas pensando de quadros técnicos do tribunal. Sim. É um modelo que, teoricamente, é muito bem construído, porque ele soma experiências de vida. Eu tenho uma experiência de vida calcada em concurso público, em técnica, mas eu não posso desprezar, eu acho interessante estar num órgão onde eu vejo alguém que foi
gestor, já foi secretário de administração, já foi secretário de planejamento. Isso agrega... O caso do Ernesto Saboia. O caso do Ernesto Saboia, conselheira Soraya Vitor também. Isso. O conselheiro Alexandre, que foi secretário de recursos hídricos, né? É. Então, lá no governo de Ciro Gomes. No governo de Ciro Gomes, isso engrandece a visão do tribunal como um todo na hora de julgar as contas. Quem veio do parlamento também traz esse componente de alguém que esteve na rua batalhando por voto, né? Sim. E tratou dessas questões. Então, eu acho esse modelo sendo bem trabalhado, mais eclético, né? Mais eclético, porque eu não posso achar que só o técnico é que vai resolver os problemas do mundo, né? Então, mas, por outro lado, é importante ter o técnico lá também. Sim. É importante ter alguém que tem origem técnica que faz esse balizamento, né? Então, a gente tem meio que esse papel de contribuir para que as decisões do tribunal sejam de forma... A discussão lá é muito rica e a gente tenta conduzir para um aspecto mais técnico, levando em conta, assim, com grande satisfação e aprendizado a experiência dos demais, que é muito rica também. Entendi. Em relação às prefeituras, a gente está no ano eleitoral. Como que a sociedade pode acompanhar e como o tribunal está disponibilizando janelas de participação da sociedade para... A gente sabe que tem muita denúncia, talvez até desinformação nesse processo, né? Mas como que o tribunal consegue se posicionar diante, às vezes até de pressões, de denúncias que podem chegar no dia a dia? Bom, o tribunal ele tem seus canais de ouvidoria. Nós temos uma ouvidoria forte, atuante, que recebe esses comunicados da sociedade e que a gente transforma e ali verifica a materialidade, as condições de desenvolver uma atividade no tribunal fiscalizatório a partir daquilo. Então, a gente tem um canal de ouvidoria, a ouvidora eleita, conselheira Patrícia, inclusive ela está com uma ideia bem bacana, levando em consideração, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, criar um departamento de ouvidoria da mulher no tribunal, então questões que vai lidar com questões de equidade de gênero. Muito bacana. Que eu acho bem bacana, ela está com esse projeto, a gente vai conversar sobre isso, como é que a gente viabiliza. E, então, assim, a ouvidoria é um órgão que a gente tem muito apreço no tribunal para receber essas denúncias. E fora isso, o poder de denunciar mesmo, de escrever uma peça, denúncia para o tribunal, também é aberto, é amplo. E nossas sessões são públicas, o tribunal, ele quer cada vez mais estar perto do cidadão. Então, isso é uma marca que eu quero aprofundar, já é bastante realizada, a gente quer aprofundar na gestão, estar mais próximo da população, facilitando a linguagem. Nossa linguagem é muito fechada, então é muito bom esses espaços que a gente está tendo aqui de poder divulgar como é o trabalho do tribunal. E eu mesmo tenho que me policiar para não usar uma linguagem muito técnica, para tentar chegar ao cidadão, porque é um tema muito árido, a contabilidade pública, finanças públicas. É algo que pra gente, até para quem trabalha, é um pouco árido, mas que é fundamental. Exatamente. Você tem que saber como é que o dinheiro que você está pagando de imposto está sendo gasto. Exatamente. Então, a gente tem que estar próximo do cidadão e facilitando. Exatamente. Né? Se possível, até, a gente tem um projeto de facilitar nossas decisões, de transformar nossas decisões em linguagem mais acessível, mas eu queria ir além, fazer vídeos, entrar em outras mídias sociais, vídeos curtos, explicando algumas decisões emblemáticas do tribunal para a sociedade, vídeos curtos, talvez até TikTok. A gente está avaliando aí umas possibilidades. E isso capilariza, né? Porque às vezes o cidadão viu algo que na cabeça dele, na visão, na experiência, é algo que não está dentro da lei, ele quer passar para frente e não sabe como encaminhar, né? Às vezes o Ministério Público ou a imprensa, e assim, eu acho que o tribunal tem também esse espaço, né, que precisa ser ocupado, principalmente em ano eleitoral, né? Sim, inclusive também, até como reforço disso, nós fizemos várias parcerias, né, de treinamento, né, capacitação da sociedade. Nós temos uma disciplina, acho bem bacana isso. Eu até tive a honra de participar do livro, fiz um capítulozinho no livro, da disciplina do ensino médio sobre controle cidadão. Então, assim, tem uma disciplina optativa no ensino médio, onde os jovens podem ter contato com o que é o tribunal, quais são os direitos dele, como é que ele deve agir como cidadão. E no final a gente está bolando aí uma gincana televisiva para mobilizar a juventude aí, para nos ajudar no controle. Muito bom. Inclusive porque, para além do exercício cidadão, isso pode ser um exercício de despertar interesse. Um jovem pode querer seguir carreira, ele tem aquela experiência rápida ali e descobre que a vocação profissional dele é aquela, né? Sim,
Com certeza. É isso aí, presidente. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, aqui ao meu lado, Holden Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que como tribunal tecnológico está na internet, está nas redes sociais. Quem ainda não anotou, presidente, como é que faz? @TCE Ceará, Instagram, Facebook e Twitter. @TCE Ceará. Muito bem. Presidente, o senhor que é um técnico de carreira, no início do programa eu apresentei rapidamente a biografia do senhor e, em sendo quadro técnico, deve ter um planejamento de gestão muito amarrado, muito planejado do ponto de vista de resultados, né, que o senhor espera entregar ao longo dos próximos 2 anos. Nós começaremos por qual área, ou digo melhor, qual a expectativa, né, que o cearense pode ter da gestão do senhor? Bom, 2 anos passa muito rápido, né? Já estou tendo essa sensação. Então, o tempo está passando cada vez mais rápido e na gestão da presidência mais rápido ainda. Então, a gente tem que correr, né? A minha gestão, primeiro, eu tenho que reconhecer o trabalho realizado pela gestão anterior. Sim. Então, o trabalho de excelência realizado pela gestão anterior. Então, o tribunal ele funciona muito bem. O presidente Valdomiro deixou o tribunal funcionando muito bem, tudo com vários manuais, tudo rodando direitinho. Rodando muito bem, com todos os setores, com manuais de processos, bem institucionalizados. De maneira que o que importa é a força da instituição. Independente da pessoa que ocupe, é claro que quem ocupa vai colocar a sua visão, vai dar o seu, vamos dizer, uma linguagem, mas como vai dar o seu tempero ali. Mas o que importa é que a instituição é forte, ela funciona independente de quem chega. Então ela já tem os seus técnicos, já sabem o que fazer, vamos dizer, nós temos um corpo técnico. Isso é muito bom, viu, presidente? Exatamente. Nós temos um corpo técnico muito preparado, né, muito capacitado, e eles já têm a sua missão bem delineada para fazer as suas fiscalizações, independente de quem chega. Agora, é claro que eu tenho a minha visão que eu quero implementar. Então, eu diria que a minha gestão, eu teria 5 pilares, assim, dimensões que eu quero fortalecer. O primeiro é a sustentabilidade. Sustentabilidade em todos os sentidos, não só sustentabilidade ambiental, mas ambiental também, né? Então, a sustentabilidade tem um aspecto econômico, financeiro, sustentabilidade de condições sociais. Então, o tribunal é um órgão que ele pode entrar em cada uma dessas políticas públicas, né? Então, é algo que eu quero aprofundar, e a gente meio que pincelou isso no bloco anterior, é que para além das fiscalizações clássicas do tribunal, que é chegar a fraude em licitação, fraude no contrato, desvio, superfaturamento, análise das contas, é a análise da eficiência, da efetividade do serviço prestado. Então, a gente deseja, o meu sonho, assim, é que o tribunal consiga realizar algumas fiscalizações de impacto na sociedade, que a sociedade perceba que o tribunal veio aqui, a partir da vinda do tribunal, a nossa vida melhorou nesse aspecto. É claro que a gente não tem como abraçar o mundo com as pernas, mas a gente vai escolher alguns temas ligados à primeira infância, combate à pobreza, situação de rua. Então, a gente vai... Um olhar mais detido. Um olhar mais detido sobre esses temas e que, com a esperança de que a fiscalização do tribunal, a partir da ida do tribunal, daqui a 2 anos a gente verifica se houve uma mudança. Entendi. Esse é um dos pilares. E até como sustentabilidade, já que o senhor citou, para meio que dar o exemplo de caso, porque em algum momento da fiscalização, das recomendações, um Tribunal de Contas ele pode indicar como aquilo poderia ser feito melhor. Então, quando o tribunal faz isso, na sua própria gestão, de alguma forma está mostrando como se faz, né? Exato. E aí a gente entra na questão da sustentabilidade, que é ambiental também. Que é então, ambiental, assim, justamente. É um dever de todos cuidar do planeta, que é nosso, a nossa casa comum, e que está, assim, o aquecimento global a gente está sentindo na pele literalmente, né? Exatamente. Então, assim, ondas de calor,
recorde no mundo todo, alguns locais com enchentes devastadoras, e isso é fruto das mudanças climáticas, da ação do homem, né? Já há um consenso sobre isso. Então, o que é que o tribunal pode fazer? Primeiro, fazer o dever de casa dele. Sim. Então, nós temos um comitê de sustentabilidade bastante atuante lá no tribunal, que tem conseguido até um reconhecimento nacional, e a gente quer fortalecê-lo para que a gente possa também entrar em algumas cobranças de políticas públicas ligadas ao meio ambiente também. Se os municípios e o Estado estão cuidando como deveriam dessa temática. Também é outro tema. A propósito de dever de casa, ainda seguindo essa toada, como está a transparência do TCE, já que transparência é uma das atribuições, uma das missões, né, do tribunal junto às gestões estadual e municipais? Nós conseguimos prêmio nacional de transparência, selo diamante, né? A gente assim, a transparência do tribunal é considerada excelente. Então, todos os nossos dados estão lá, acessíveis, salvo processos sigilosos, né, por lei. Mas os processos são abertos, nossas sessões são abertas ao público, o tribunal, quem chega lá no tribunal, basta se identificar e consegue ter acesso, entrar, você pode ver virtualmente ou lá. Então, divulgamos nossas decisões, e existe um amplo acesso aos dados do tribunal. Agora, o tribunal também, periodicamente, faz cobranças aos órgãos para que eles também tenham a sua transparência resguardada e assegurada ao cidadão, porque é um pilar da democracia a transparência. O cidadão tendo acesso aos gastos e aos dados da gestão, ele pode provocar os órgãos de controle se algo estiver mal feito. Então, exatamente, é algo que é muito caro ao tribunal e sempre a gente está monitorando isso nos outros órgãos também. Certamente, informação de qualidade é o primeiro passo, né? Que outras áreas ou pilares que o senhor citou dentro do seu plano de gestão, presidente? Então, primeiro falei da sustentabilidade, que envolve ambiental também, envolve todas essas questões sociais, econômicas, financeiras. O que a gente também já falou, intensificar o uso da tecnologia da TI, né, da informática, da TI, em favor do humano e das fiscalizações, e também não só das fiscalizações, como também da automação do trabalho do servidor, de modo que ele fique mais livre, com tempo mais livre para fazer uma fiscalização mais profunda e a campo, certo? Nós temos também uma área que a gente quer ingressar uma novidade nos tribunais, mas já está sendo praticado por alguns, inclusive o Tribunal de Contas da União, que é o consensualismo. A gente quer entrar nessa vereda de que o tribunal possa ser um ator importante para destravar políticas públicas. Nós temos algumas políticas, nós temos o dever de avaliar as políticas públicas, mas nós podemos também ajudar a destravar. Então, tem algo que está travado, obra parada, por exemplo, chama o gestor, o que está acontecendo? Né? Tentar mediar, e tentar mediar alguma situação. Entendi. Então, a gente quer ingressar, o TCU já começou a fazer isso. Que o pior cenário é a obra parada, né? O pior cenário é o serviço, é a obra não ser entregue ao cidadão. Exatamente, é verdade. Do ponto de vista da força humana, dos talentos que o Tribunal de Contas tem, é uma instituição bem servida do ponto de vista de uma demanda de concursos, se bem que há pouco tempo, há poucos anos, veio, né, o reforço do TCM, mas no momento, como é que está o recurso humano do tribunal, presidente? Nós temos um corpo de funcionários de excelência, servidores de excelência, concurso público muito disputado, os que houveram, os concursos que aconteceram, foram muito disputados, concursos bem realizados, e nós temos um corpo técnico que está sempre se capacitando. Nós temos uma escola de contas bem atuante, dirigida pelo conselheiro Ernesto Saboia, atualmente, e de modo que, em termos de eficiência, de conhecimento, é claro que a gente está sempre se aprimorando, né? Mas nós temos um corpo técnico de excelência. Sempre é possível fazer mais, né? É sempre um desafio. Então, a primeira coisa que se vê à mente é, podemos fazer concurso? Mas a gente tem que analisar, como eu disse, a sustentabilidade disso, financeira, né? Claro. Então, a gente coloca mais gente, essas pessoas vai consumir recursos, aumenta o custeio, né? Então, o que eu estou tentando trabalhar é que, com um corpo qualificado que nós temos, inclusive com reforço do TCM, grandes técnicos, grandes auditores, que foram oriundos do Tribunal de Contas dos municípios, também concursados, também muito bem treinados. Né? Então, hoje dia, eu não gosto nem de falar do TCM, TCE, é todo mundo TCE, todo mundo é um corpo só, todos muito capacitados.
Com esse pessoal que nós temos e com o uso intensivo da tecnologia, a gente consegue fazer mais. Entendi. A gente consegue fazer mais e ir mais longe, né, do que antes de pensar em realizar um concurso público. Eu penso em dinamizar, otimizar o que nós temos com as ferramentas de produtividade existentes no mercado. E até mesmo para valorizar o corpo, né? Sim. Colocar ali um plano de carreiras Sim, dentro do sim. tribunal, oferecer cursos, reciclagens. Isso, além de melhorar a autoestima, é mais um item de valorização e naquela linha do dever de casa, né? Eu tenho a sensação de que o tribunal, que exige uma série de questões do poder público, tem que também dar o seu exemplo. Por exemplo, quando a gente critica o governo que contrata muito terceirizados, né? Então a gente tem que olhar, olha, como é que nós estamos nessa crítica que estamos fazendo? Quer dizer, que é meio por aí também, né? Sim, sim. É aquela história, se você quer cobrar, você tem que ser exemplo, né? Tem até uma história que eu não sei se é verdade, mas a história é boa. Diz que Gandhi foi procurado por uma senhora com seu filho para... e o filho estava comendo muito doce, estava com um problema já de glicose alta, e ela chegou para o Gandhi e pediu uma orientação. Ele disse, volte daqui uma semana. Quando ela passou uma semana, voltou, aí ele simplesmente disse, olha, meu filho, pare de comer doce, que isso não faz bem à saúde. Ela perguntou, mas Mahatma, por que passou uma semana para dar esse conselho? Foi tão básico. É porque até então eu comia muito doce. Eu tive que parar de comer doce para poder dar o conselho. Exatamente. E aquela clássica também, já que a gente está falando de causas, né? É a história de César, né? A mulher de César não pode só ser séria, ela tem que parecer séria, né? Exatamente. Muito bem. A integração do TCE com outros tribunais de contas do Estado e também de municípios, em alguns estados, isso acontece? Tem uma previsão? Qual é a experiência nacional dos tribunais, presidente? Que o Ceará pode, por exemplo, ou aproveitar ou oferecer? Sim, é um ponto muito interessante, que também eu tenho mais 2 pilares da gestão, fora esses 3, mais 2, que seria justamente a integração com outras instituições, fortalecer isso, e a integração com a sociedade, que também a gente já ventilou há pouco. Existe uma rede muito forte dos tribunais de comunhão, de trocas de ideias. Nós temos a nossa ATRICON, Associação dos Tribunais de Contas, que está sempre propiciando formas de realizar essa integração. Nós temos a Rede Integrar, por exemplo, onde são discutidas em nível nacional vários tipos de fiscalizações, inclusive algumas podem ser concatenadas, ou seja, tribunais do Brasil inteiro realizando o mesmo tipo de fiscalização, como houve no ano passado em relação à educação. E há muitas questões comuns, eu suponho. Muitas questões comuns. Então, houve um trabalho muito bonito, que o TCU também participou, e todos os tribunais, acho que praticamente todos participaram também, de ir nos municípios e verificar a qualidade das escolas. Entendi. Então, os nossos técnicos aqui foram a campo e colheram, olharam qualidade da merenda escolar, qualidade da estrutura, em nível nacional. Isso foi disparado em nível nacional essa fiscalização. Então, existe uma rede forte de interação entre os tribunais e a gente quer aprofundar também com nossos parceiros locais também. Ministério Público, Procuradoria-Geral de Justiça é um parceiro que é muito forte do Tribunal de Contas, a gente está sempre precisando um do outro. Então, é algo que eu quero, é um pilar da minha gestão, aprofundar, porque assim, sozinho, também para falar em causa, em ditado, tem um ditado africano que diz que sozinho você caminha até mais rápido, mas em conjunto você vai mais longe. Exatamente. Então é isso que a gente quer. A gente quer caminhar rápido e longe. É verdade, é verdade. E isso é uma verdade total. Presidente, quando falamos de uma avaliação de contas, quer de gestão, quer de governo, o que é uma recomendação? É uma não aprovação acanhada, digamos assim? Bom, recomendação é algo que não está... Quando você olha numa conta de gestão, vamos pegar uma conta de gestão. Uma recomendação é algo que não feriu a lei. Isso quando é aquela conta do dia a dia, né? Conta de gestão é aquela, relembrando aqui a quem está nos assistindo, que é aquela conta que analisa ali o gasto do dia a dia, com a contratação, a licitação, a compra. Então, assim, quando se fere a lei mesmo ali, foi ilegal aquele ato, não só o tribunal pune, como ele pode
expedir uma determinação, ó, não faça de novo. Isso aqui não pode se repetir. Uma recomendação é assim, algo que não feriu a lei, mas não é uma boa prática. Era melhor que fosse de outra maneira. O senhor tem aí um exemplo para a gente ilustrar? Por exemplo, é a compra de um material num volume muito alto do que seria o razoável para o consumo de um ano, por exemplo, de mesas? Por exemplo, recomenda que você planeje melhor a sua compra, porque para que não fique utilizando um item que depois fica obsoleto. Recomenda-se que haja um planejamento, recomenda-se que o setor X tenha uma pessoa específica para realizar esse planejamento, separada da função da execução. São recomendações. Na minha época de repórter, eu lembro de município no interior que o prefeito licitava o posto de gasolina 3 municípios para frente, ou seja, aquela frota vai e volta para abastecer, é uma loucura, né? Então, assim, tem algo de muito estranho numa licitação dessa. Então, aí ninguém nem sabe dizer se é recomendação, se é algo para além disso, né? Aí o caso concreto vai dizer, se for algo que não dirigido, né? Ferindo a lei muito expressamente, mas que acaba sendo uma prática indevida, aí é uma recomendação, olha, contrate num posto mais perto, que é melhor. Muito bem. Presidente, estamos finalizando o programa, gostei demais, agradeço mais uma vez a presença do senhor. O senhor tem aí 1 minuto, talvez um pouco mais, para destacar, citar algo que a gente não abordou aqui no nosso encontro. Olha, Erivaldo, eu que agradeço a possibilidade, a participação, achei muito bom estar aqui, é sempre bom falar sobre o Tribunal de Contas. A gente quer que a sociedade esteja perto do Tribunal de Contas, então a gente se dispõe a estar ocupando esses espaços onde podemos divulgar e explicar como é o funcionamento, porque o que nós queremos é a sociedade perto do tribunal. O tribunal não consegue estar em todos os locais, mas o cidadão consegue. Entendi. Então o cidadão pode ser os olhos do tribunal onde o tribunal não chega, né? E nós somos aqui, a nossa missão é agir naquilo que para o cidadão é difícil. Para o cidadão é complicado estar acompanhando a contabilidade do dia a dia. Então a gente é um órgão que a gente faz isso pelo cidadão. A gente faz isso, é nosso trabalho. E a gente quer fazer isso com excelência. E a gente quer que isso dê certo. E a gente quer que o serviço seja bem prestado. Então, o recado que eu queria deixar, principalmente, é essa necessidade de aproximação do tribunal com o cidadão e que é uma casa aberta, é uma casa onde o exercício da cidadania pode ser levado às últimas consequências. Então, como é que a democracia não se esgota no momento da eleição. Ela é a democracia continuada. Então, ela continua com a cobrança do cidadão sobre os seus governantes. E o Tribunal de Contas é um órgão que pode colaborar demais com o cidadão para que ele faça essa análise e essa cobrança. Então, é esse o recado que eu queria deixar para todos, para quem nos assiste. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na caminhada e apareça outras vezes. A gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.